Começamos agora o programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, você que acompanha a TV Café com Leite, a TV Verde Vale, a TV Cariri, as redes sociais, né, o YouTube, o Facebook. Afinal de contas, nós estamos pertinho de você através de todos os meios, de todas as formas. O programa Café com Leite bate à sua porta, se delicia de um cafezinho, ele mantém bem informado. Conhecer as pessoas, conhecer fatos, conhecer histórias aqui da nossa região é sempre motivo de muito orgulho para que a gente possa levar até você, para que você saia do sofá, para que você acorde, para que você melhore de vida com os exemplos e com as histórias de vidas que nós temos aqui na região. Hoje eu vou conversar com o professor Francisco Torquato e conhecer um pouco da sua história. Torquato, primeiro, muito obrigado, professor, por aceitar vir aqui tomar um cafezinho comigo, tomar uma água São Geraldo. Motivo de orgulho, viu? Vai contar um pouquinho de história. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer, né? Lhe acompanho já há bastante tempo. Que bom, muito obrigado. E sempre que tem assuntos interessantes, estou ligado. Tá ligado. E já, desde já, parabenizar pela prestação da boa informação que você tem feito ao longo de todos esses anos. Oh, rapaz, muito obrigado. A informação de qualidade, ela é diferenciada e serve para muita gente. Muita gente. E lhe parabenizar por isso, né? Valorizando a nossa região, valorizando os profissionais daqui. E hoje, assim, eu me sinto homenageado por uma história de vida, né? Eu vim por esse título, História de Vida. Foi um pouquinho difícil vir até aqui, mas eu acho que a gente deve deixar registrado em algum lugar para os que vêm depois algo de bom, né? Sim. E é isso que a gente veio com esse propósito hoje, Que de contar bom. um pouquinho da nossa história, nossa experiência de vida. Pois seja muito bem-vindo. Eu gostaria de lhe dizer também que o programa Café com Leite é assistido por muitos professores. Eu sou admirador, sou fã de professor. E nosso programa é muito assistido, eu trago muitos professores aqui para contar histórias, é muito legal. E olha, e você falando essas palavras me instiga a cada vez mais trazer as pessoas daqui. São 1.700 edições, são 1.700 entrevistas, né? Isso me deixa assim muito orgulhoso, porque nós temos aqui no Cariri essas pérolas para contar história, para, né, dar exemplos. Me diga como é, você é professor ainda hoje? Professor Leite, eterno, professor, né? Leite. Tá com um pouco mais de 20 anos que eu estou na educação. 20 aninhos. 20 anos. Um pouco mais, né? Um pouco mais. Mas um pouco de município, um pouco de professor temporário do estado. E aí foram acontecendo coisas, mas eu estou na rede municipal como professor de geografia. Geografia tem uma vantagem, que nós podemos falar de tudo. Sim. Tudo cabe na geografia. Tudo. Então, sinta-se à vontade para perguntar aquilo que você achar. Que bom, que bom. Sobre, como professor, sobre minha vida. Mas, outra coisa, Leite, você falou em Cariri. É a minha grande paixão. O Cariri, eu sou apaixonado pelo Cariri. Teve um período que aqui no Juazeiro tem uma disciplina chamada Estudos Regionais. E eu acho que é o único município que tem uma disciplina própria para estudar as coisas da região. E eu fico muito feliz com isso e ter ajudado a construir o início dessa disciplina, porque criaram a disciplina, mas não tinha conteúdos específicos para séries. Aí eu fui convidado pela Secretaria de Educação, na época, junto com outros professores, pouquíssimos, para traçar um plano para estudos regionais. Então, nós demos os primeiros passos para essa matéria, isso me deixa orgulhoso. E na época eu dizia assim, geografia eu ensino pelo salário, agora estudos regionais pelo prazer, porque eu sou apaixonado pela região do Cariri. Isso foi por volta de 2000, por aí, mais ou menos, 20 e poucos anos?
Geografia, quem é da área, dá direito a estudar estudos regionais. Em 2013, eu mudei de escola e na escola que eu cheguei já tinha professora efetiva de geografia. Então, certo. A vaga que tinha era de estudos regionais. Então, fiquei de estudos regionais. Mas sempre que faltava completar uma carga horária, eu ia de estudos regionais. Então, falar da região do Cariri, para mim, é um orgulho muito grande, porque se tem uma região abençoada em tudo, natureza, história, cultura, gente, é aqui. E eu tive o prazer de conhecer. Eu fiz uma das loucuras, que eu acho que a vida da gente, a gente tem que fazer boas loucuras. Porque dizem assim, né? Primeiro te chamam de louco, depois te pedem um autógrafo. É bem assim a vida, né? Mais ou menos doido, isso, né? Pai, depois vem te pedir autógrafo. Mas eu digo assim, um dia eu vou conhecer todos os municípios do Cariri de bike. E fiz isso também. Fez isso? Fiz isso. Que bom. E outra vez, não sei se é o momento, mas assim, dentro da educação, eu fui procurando também até como uma forma de conciliar os estresses, que eu acredito que todo mundo tem que ter uma válvula de escape, seja em qual for a atividade, no ciclismo, no futebol, na academia, mas principalmente nos dias de hoje. Se você não tiver isso, você vai explodir, vai estourar em algum canto. Eu sinto isso. Então, a necessidade de pedalar é como se fosse água que eu tenho que tomar, eu tenho aquilo. Quando dá aquela vontade, aquela necessidade, eu tenho que fazer aquilo. Para mim, ir para uma sala de aula, com certo controle, para suportar o que é uma sala de aula nos dias de hoje, Leite. Não é fácil, não. É igual há 20 anos atrás, não. Pelo amor de Deus. Quando nós estudávamos. Na época do nosso Moreira de Souza, pelo amor de Deus, era outra realidade. Antes de lá, eu estudava no grupo Zé Bezerra. Era grupo escolar José Bezerra. Passei por lá como professor temporário. Mas só falando assim de professor, aí eu comecei minha carreira de professor numa seleção que houve para o professor do estado, e aí eu passei na época e tal. Aí minha primeira experiência como professor foi o polivalente. E eu sou um cara altamente reservado e tímido, né? Mas a necessidade da vida... Mas quando nós estudávamos no Moreira de Souza, estavam construindo o polivalente, você lembra? E o segundo grau, né? Eu lembro até que uma vez o presidente Geisel veio para o aeroporto, o pessoal do Moreira de Souza, que naquele tempo era escola normal. Aí tinha que ir com as bandeirinhas na época do militar para receber o Geisel, né? Eu acho que era para a inauguração do polivalente. Mas eu queria pincelar um pouquinho sobre o Moreira de Souza, e falando como eu já estava no polivalente, a experiência. Eu, um cara super tímido, que passei numa seleção do estado para professor e fui chamado para o polivalente. Aí o que eu pensei, eu vou hoje lá na escola, vejo que os alunos estão estudando, amanhã eu preparo a aula, pego o livro e vou pronto. Quando eu cheguei lá, aí a diretora era Ivonete. Ivonete é uma das pessoas mais conhecidas na educação de Juazeiro. Quando eu cheguei lá, disse, que negócio de amanhã, eu estou precisando de professor hoje. Aí me empurrou dentro da sala de aula, só com a cara e a coragem. O cara morto de tímido e tal. E foi a melhor coisa que ela fez na vida. Porque, dica de ouro, Leite, para quem está nos assistindo. Todas as pessoas têm medo. As que dizem que não têm é as que mais têm. Mas isso é normal e é natural. Quer enfrentar um medo, só tem uma saída. Aproxima dele. Qual é? Ou aproxima ou enfrenta. Então, quando ela me empurrou para uma sala de aula ali, totalmente só com as mãos e a coragem, eu tive que me virar. E aí começou minha vida de professor. E o bom, acima de tudo, Torquato, é exatamente isso, é você reconhecer isso. Porque nos dias atuais, para essa jovem geração, essa geração dos dias atuais, se você fizer isso hoje... Mas ele está na justiça ali processando, que está humilhando, e no assédio, e não sei o quê, assédio moral, assédio, tudo quanto é assédio na vida, né? Na época, assim, não vale a pena comparar. As coisas têm que ser vividas nas suas fases, né? Sim, sim. Naquele período que eu entrei lá, os alunos indisciplinados não iam para o recreio. Ivonete ficava com ele na sala de aula. Castigo. E os mais danados ainda ficavam com espátuazinha arrancando o chiclete do pátio. Vai fazer hoje, no dia de hoje, para responder processo? Né? Responde processo. Se olhar com a cara feia para um menino é assédio, tá? Mas assim, é isso. Aí nós falamos no Moreira de Souza, e eu disse assim, nós conversamos nos bastidores, eu digo, já lhe conheço, você é que não me conhece, mas a gente já tinha se visto no Moreira de Souza, de onde eu guardo grandes recordações, Leite. Eu queria recordar aqui... Lá eu estudei
6ª, 7ª e 8ª série. É o antigo primário, né? Hoje primário, é ensino fundamental. Antigamente era o primário que ia da primeira à 8ª. Sim. E a gente entrava na antiga escola normal, 1934, a primeira escola rural do Brasil, né? Do Brasil. E tinha aquela ideia de trabalhar a agricultura. Eu ainda alcancei os canteiros com seu João e tal. E a gente entrava, tinha todo um protocolo. A gente entrava pela Rua Doutor Floro, ia ocupando espaço. Primeiro ano, segundo ano, terceiro. Quando chegava no 8º ano, a gente saía pela Rua do Cruzeiro. Ali era a glória. A gente, pelo amor de Deus, chegava... Todo mundo queria sair por lá. As salas eram melhores, as carteiras, o visual. Eu entrei lá embaixo no primeiro ano, ia fazendo todo o processo. Quando chegava no 8º ano, saía pela porta da frente, que era o Moreira. Até o visual da escola era bonito. Era diferente. Era lá embaixo era aquela coisa toda. Aquela coisa. Mas muito eu tenho boas recordações, Leite. Uma das maiores alegrias que eu tive como professor foi, como professor do Estado, voltar à escola Moreira de Souza, entrar nas mesmas salas que eu passei como estudante e ali eu ministrar aula. Foi um prazer assim que não tem dinheiro que pague. É um dos pagamentos do professor, são esses momentos de você retornar onde você passou como professor. Sim. Então, em todos os sentidos. Você, no seu exemplo, como professor, né? Mas em todos os sentidos, isso faz parte da vida da gente. É um momento de crescimento, de ascensão, de revitalização da nossa vida de um modo geral. Volta às raízes. Retribuir aquilo que você recebeu. E até usar como exemplo aquilo que você quem era recebeu. você e quem você é, né? É isso também, por onde você andou. Porque quando eu saí dali, nós falamos em Gás, falamos nos militares e tudo, eu fui aluno na época dos militares. Porque quando eu saí do Moreira de Souza, em 79, por aí eu entrei no Colégio Agrícola do Crato. Fui aluno interno. E foi na época dos militares que se você tivesse com a blusa aberta, você levaria uma falta. Se você ficasse sem ter feito a barba, não entraria para o refeitório. Então, disciplina dura. Sim. E aí eu passei a valorizar uma palavra que eu levo para a vida inteira, que sempre, desde pequeno, é a liberdade. É o que eu zelo mais na vida. Primeiro Deus e a liberdade. Eu prezo pela liberdade, mas eu prezo acima de tudo, professor, em especial pelo respeito, não, quando eu falo liberdade, a disciplina, a liberdade, que insere tudo isso, né? A disciplina, ela faz parte. Hoje, como professor, eu sei que muitos devem pensar como eu penso. O maior problema hoje, dentro de muitos inúmeros da educação, é a tal da indisciplina. Essa semana eu estava lendo um artigo que o Brasil é o país mais indisciplinado do mundo. É onde tem os alunos mais indisciplinados do mundo. Pelo amor de Deus. Então, por aí já começa, né, a situação. Mas quando eu falo liberdade, não é a questão da libertinagem, do sem freio, é a questão de valorizar o direito de escolha. Olha, é a chamada democracia que a gente se fala. As pessoas, o respeito. Eu, por exemplo, chamar prefeito do meu município, hoje eu digo para vocês o seguinte, meu prefeito chama-se Gleitz Bezerra, meu governador é o Mano de Freitas, meu presidente Lula. Pronto. Amanhã, na época, meu presidente era Geisel, era depois o Figueiredo, depois entrou, acho que foi... Saindo de Figueiredo, pegou a época de Sarney, a transição ali, né, que saímos da ditadura. Tancredi, entrou Sarney ali, depois entrou as eleições diretas e tal, né? Mas olha, acima de tudo, respeito. Se ele ganhou, parabéns para ele. E outra coisa, eles não chegaram lá à toa. Não. Pois é. A maioria quis. Aí eu chamar, como eu vejo muita gente aí, chama o presidente de ladrão, o governador de ladrão, o prefeito de ladrão. Eu acho... Você tem prova, meu amigo? Eu sou advogado. Você tem prova para provar que alguém é ladrão? Não. Então, cala sua boca. E a crítica pela crítica. Sabe fazer melhor? Então critica, não sabe, fica calado. Não sabe, mas fica você falou calado. Uma coisa que respeito, é assim, puxando por uma história de vida. Eu fui um cara que muito cedo perdi meu pai, não chegando nem a conhecer. Fui criado pelos meus avós. Então, na época de escola, nós ficávamos em Juazeiro, estudando com os avós maternos. E época de férias, nós íamos para um sítio lá no interior do Assaré para passar as férias com o avô paterno. Esses avós nunca brigaram ou reclamaram nenhuma palavra comigo, nem com meus dois irmãos. Mas o olhar deles já dizia se estava agradando ou não. Então não precisava falar, não precisava estar de castigo. Não, era a questão do respeito.
Respeito. As escolas. Só precisava olhar, a gente procurava o cantinho ali. Pronto, só olhar. Era só precisava olhar, você já sabia, tinha o recado completo. Puxa vida. Então, assim, a questão do respeito, no olhar, você já sabia se estava agradando ou não, se aquilo estava legal ou não. Hoje você usa todas as suas condições dentro de uma sala de aula para poder fluir a coisa e é complicado. Mas é isso. Mas você... É os tempos, aquilo que eu falei, não vamos ser saudosistas, vamos viver as coisas nos tempos. Senão vamos chamar de velhos. Mas sem trazer o respeito. Não vai para canto nenhum. Sem deixar de trazer o respeito, nem o caráter. Eu acho que isso aí é íntegro, isso aí é nosso, isso aí está na raiz, né? Bom, gente, como você vê, a gente conhece um pouco aqui hoje no programa de hoje a história, né, de Francisco Torquato, ele que é professor de geografia, eu não sabia, estou sabendo agora, né? Inclusive eu vou até depois agendar com ele aqui para ele vir falar aqui só sobre a geografia do Ceará, quem sabe aí, né? Para a gente conhecer, já que ele gosta do Cariri, conhecer o Cariri. Meu amigo Torquato, vamos beber água? Bora. Por favor. Água São Geraldo, essa é boa. Você aceita um cafezinho? Professor que não aceita um cafezinho tá errado, né? Por favor. Dorme na sala de aula. Mas não dorme não, que os meninos não deixam não. Deixa não, né? Deixa não. Quer conhecer um pouco mais sobre a história de vida do nosso convidado, o professor Francisco Torquato? É simples, você fica ligado, porque o nosso intervalo é rápido e voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Meu convidado de hoje, contando um pouco da sua história, é o professor Francisco Torquato. Ele que tem uma referência, né, como professor e também como uma história de vida para que a gente possa refletir e deixar muitas vezes de reclamar. Você reclama, né? A gente reclama de tudo. Se chove, a gente reclama e procura uma sombra. Se tá quente, a gente reclama e liga o ar-condicionado ou o ventilador. Se tá frio, a gente corre e se cobre. De todo jeito a gente reclama, né? Mas aí nós temos a referência hoje do professor Torquato, contando um pouco da sua história para que a gente possa refletir o que nós estamos fazendo doravante, né? Daqui para frente, o que é que nós vamos fazer, o que fizemos, o que estamos fazendo e o que nós podemos ou não fazer daqui para frente. Mas eu vou pedir também permissão aqui ao professor Torquato para eu mostrar para você aqui a queridinha Café com Leite. A 8ª edição do Café com Leite em revista. Nesta revista você vai encontrar matéria de cultura, de empreendedorismo, de educação, de saúde, dentre outras. Pegue o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163, no centro de Juazeiro do Norte. Você que reside fora, manda uma mensagem aí para a nossa produção e a produção vai enviar para você aí. Eu nem sei se tem mais, eu estou dizendo isso aqui, depois a produção vai ter que se virar e encontrar mais revistas. Porque essa daqui é do meu convidado, professor Francisco Torquato, vou entregar para ele daqui a pouquinho a 8ª edição. Já estamos preparando a 9ª edição, viu? Pegue o seu que, eu repito, eu não sei se tem mais não, daqui a pouquinho eu entrego ao professor. Professor Torquato, me diga uma coisa, no contexto geral assim da sua linha de estudante para professor, isso lhe deu a condição, por exemplo, aí você tem uma família, e isso deu para sustentar, digamos assim, popularmente falando, a família para trabalhar, porque eu sou admirador do professor, né? Mas professor num tempo remoto, ainda hoje, diga-se de passagem, fala-se muito que é mal remunerado, digamos assim. Mal remunerado porque precisa ganhar mais, porque é o ícone, né? Leite, é assim, são quase, eu tenho 62 anos, né? Como eu disse no início, são 20 anos de magistério, então tem 40 anos para trás, né? E nesses outros 40 anos eu tive que me virar. Diz que quem faz de tudo um pouco não termina não fazendo nada. Mas eu já passei por algumas profissões. Sim. E dentre elas, eu sempre fui um cara que procurei uma certa autonomia. Eu gosto muito de trabalhos manuais e tal, artesanato, essa coisa toda.
Então, por boa parte da minha vida, eu montei uma oficinazinha de fabricar quadros, porque eu moro próximo à Matriz, e lá é uma área de muito movimento de romarias, né? E eu vi ali uma oportunidade do que os romeiros buscavam, uma lembrança de Juazeiro, o Padre Cícero. Então, teve uma experiência que, nessa época, eu trabalhava numa empresa particular e comprei material e fiz uns quadros e deixei em casa, e a mulher botou na calçada. E aí, quando eu cheguei em casa, ela tinha vendido todos. Eu digo, oxe, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí pedi as contas e fui vender, fazer quadro. E resumindo, aí fabricando quadros, e eu fui sustentando a família, só que eu não tinha me atentado para um detalhe. Naquela época, Juazeiro era uma cidade que vivia o ciclo das romarias, 6 meses parado. Sim. Hoje não, né? Hoje, praticamente, Juazeiro é uma cidade que tem movimento o ano inteiro. Mas naquele período, lá atrás, tinha os ciclos da romaria. Você ganhava muito dinheiro naquele período. Tinha que sustentar o outro ciclo. Aí, às vezes, não dava para sair fora. E para sair fora desse outro período, eu fabricava esses quadros e caía no mundo para vender. Ia viajar, pegar feiras, Pernambuco, por aí. E aconteceu um fato interessante em Assaré. Eu cheguei na feira em Assaré, que era na segunda-feira, e espalhei os quadros pelo chão, né? E estava ali, cabisbaixo, sem vender nada, muito triste e tal. E a gente ia em cima de caminhão para fazer aquilo. Era sofrido. Eu conhecia a vida como ela é, né? De camelô, de feirante. Mas olha, adivinha quem passa por cima dos meus quadros em Assaré? Patativa do Assaré. Cara, eu digo, já que eu não estou vendendo nada mesmo, vai ser uma honra um dia poder contar, e hoje eu estou tendo essa oportunidade de deixar registrado aqui. Patativa do Assaré. Meu filho, eu dei algum prejuízo, eu causei algum prejuízo, eu não gosto. Não, por favor, é uma honra, pode pisar, sapatear em cima e tal, não estou vendendo nada mesmo. Então, assim, antes eu ganhei algum dinheiro, sustentei minha família por muito tempo, com quadros. Sim. Foi uma das fases. Que bom. Você tem filhos? Tenho dois R's, Renato e Renan. Renato e Renan. Renato e Renan. E tem 2 netos, Ravi e Rian. Leite, mas ainda nessa questão de trabalho, antes de chegar professor, me surgiu uma oportunidade de trabalhar numa consultoria de Fortaleza. E aí eu prestei trabalhos 6 anos para essa consultoria, a CAGES. E aí trabalhei um período aqui em Juazeiro e outro em Crateús. Então eu fui um cara que passei por muitos lugares, vi um pouco de tudo na vida. E isso é aquilo que você estava falando. Não reclama não, cara. Toma isso como lição. Você aprende, tira a lição até das coisas ruins. Eu aprendi isso com a vida. Isso é ruim demais para mim. Mas o que é que eu posso tirar de lição disso? Então, eu aprendi isso. Aí tem alguma coisa boa. Quase que eu ria quando você falou aí. Tem gente que reclama se chove, tem gente que reclama se faz sol. Porque eu conheci uma professora que era assim. Eu trabalhei na zona rural, uma das escolas, e se chovia, a professora chorava, e se fazia poeira, a professora chorava e tudo. Então, não é que minha vida, a sua, seja uma maravilha. Mas quando você aceita e encara a vida como ela é, fica mais fácil, fica mais leve. Então, é assim que eu encaro. E vence os obstáculos. Beleza. Né? E aí, Leite, aí aconteceu. Eu disse que eu era professor temporário do Estado. E eu passei por 6 escolas. E aquilo me incomodava muito. Quem é professor do temporário sabe que é sofrido. Você faz o mesmo trabalho que os outros fazem. Você não tem o reconhecimento que os outros têm. Você não ganha o que os outros ganham. E você fica pulando de escola em escola. E eu não aguentava mais aquilo. E aí eu fiz uma jura, que eu sou um cara assim leve, mas eu sou radical nas minhas decisões. Eu digo, olha, eu só volto a uma escola no dia que eu passar em um concurso. E aí fui pegar as feiras, e no meio das feiras eu lembro como hoje. Eu pegava as apostilas, os livros, espalhava os quadros no chão, estudando. E vim, e aí passei no concurso do município. Foi aí que eu retornei à escola. Hoje em dia é uma grande interrogação nossa vida, porque uma canetada muda tudo, mas te dá uma certa estabilidade. Sim, Leite, eu desde cedo, eu tracei minha filosofia de vida. Você perguntou se dá para manter a família. Dentro do que eu tracei de filosofia de vida, sim, dá. Porque quando eu aceitei ser professor, eu já sabia como era. Eu não gosto daquelas pessoas que reclamam de uma coisa quando já conhece a regra e entra. Já sabia, dá para se manter, porque dentro, como eu te disse, da minha filosofia de vida, desde jovem eu tracei. Simples, o básico, minha casa, meu trabalho, meus filhos, minha família, dá para se manter. E dentro desse contexto, você
alguma vez, em algum momento, pensou no esporte, por exemplo? Ah, você agora tocou no outro ponto fraco, o forte, né? O forte. É o forte. Leite, foi o forte na minha vida. Até os 17, 18 anos, minha vida foi muito sofrida. Por causa do meu problema. Eu tenho paralisia infantil, só que hoje em dia é fácil, mas não é que é fácil, é mais aceitável as pessoas que têm PCD, né? Algum tipo de deficiência. Mas na nossa época, não. E aquilo me deixava muito tímido e aquilo me deixava isolado. E foi aí que eu enxerguei no futebol de salão, no Moreira de Souza, uma oportunidade de me igualar aos outros. Eu digo, aqui eu vou igualar com esses caras, vou procurar fazer alguma coisa que eles me aceitem. E aí, camarada, não deu outra. Fui ser goleiro e me esforcei muito. Fui ser goleiro. Me esforcei muito e por muito tempo na minha vida eu fui considerado um bom goleiro. Eu não sei se você lembra da quadra João Cornélio. João Cornélio. Pelo amor de Deus. Lembro. Era o antigo polo esportivo de Juazeiro, onde tudo acontecia. Sim, tudo acontecia. Então, quando tinha futebol lá, eu era um dos primeiros a ser escolhido para se formar o time. E cheguei a treinar em alguns times bons da época. Ainda bem que tu não me conheceu, porque eu era ruim, viu? Eu era ruim. Mas, Leite, é assim, são propósitos que a gente tem que enxergar na vida. Ainda ontem eu falava numa sala de aula lá, os meninos dando muito trabalho, e eu sou um cara leve, mas eu gosto de dar lições para a vida. Todos nós, seja quem for, pretos e brancos, alto e baixo, ricos e pobres, temos oportunidade da vida. Agora você tem que se preparar e estar com os olhos abertos. Porque a oportunidade passa e você não enxerga. Exatamente. Então eu enxerguei no esporte, no futebol, naquele período, a chance de sair daquela timidez, daquela rejeição que os outros tinham. E eles me aceitaram, e eu passei a ser respeitado na rua. Eu ia na rua, o pessoal, o goleiro, não sei o que. É o goleiro. Opa, cara, isso aqui. E cada vez eu treinava mais, porque na minha vida, desde cedo, eu entendi que eu tinha que fazer 10 vezes o que os ditos normais faziam. Se era para um concurso, eu tinha que estudar 10 vezes. Isso era muito, muito forte na minha cabeça, que o meu esforço era o máximo, eu tinha que dar meu máximo, e até hoje eu sou um cara muito intenso. E aí eu passei pelo futebol, que eu sou apaixonado, quem me conhece sabe que eu sou... Lá em casa todo mundo é flamenguista, já nasce... Antes de dizer papai e mamãe diz Flamengo. E aí, mais adiante, eu conheço o ciclismo. Aí completou o ciclo. Futebol, só que eu não sou mais goleiro, né? Mas por muito tempo fui, e aí entrou outra coisa que mudou minha vida totalmente, que foi o ciclismo. Dentro do ciclismo... E hoje está muito em voga, muito em moda, né? O ciclismo Leite, o ciclismo ele deu uma visibilidade muito grande na época da pandemia, quando as pessoas não podiam ter contato, né? Tinham que fazer de esporte e distância. Sim. Chegou a faltar bike nas lojas, você tinha que encomendar dependendo da marca, o preço disparou e aquela coisa toda e tal, né? Já tinha o ciclismo, eu sou antes disso, né? Mas isso aí foi que você disse, ultimamente deu essa disparada. E passada a pandemia, ficou realmente quem ia continuar. Porque eu conheço uma professora que disse assim, comprou uma bicicleta e tal, os equipamentos e tal, aí no outro dia, professor, eu pensava que era como no Instagram, tudo muito bonitinho, mas não é bem assim não, né? Bem, mas uma certa vez, não sei onde, eu ouvi um anúncio de uma competição de ciclismo que ia acontecer, isso foi em março de 2015. E eu me inscrevi. 10 anos atrás. E eu me inscrevi, sem saber o que era aquilo, né? Calça jeans, camisinha tal e tal, a bicicletinha que usaram o pneu pequeno, o aro pequeno e tal. E cheguei no meio dos caras, os caras tudo olhando e rindo pra mim, né? Poxa, o que é que esse doido tá fazendo aqui? Calça jeans, com essas roupas todas, bicicleta cheia de enfeitinho e tal. O nome da corrida, Crajo Bike. Saía de Juazeiro, passava por Crato, terminava em Barbalha, voltando. Crajo Bike, mais de 50 quilômetros. Queria até aqui mandar um alô e uns parabéns para o pioneiro do ciclismo no Juazeiro, Kiko Gonçalves. Foi esse cara que me incentivou. Primeira competição de Juazeiro aconteceu em 1996. Ele foi quem trouxe o ciclismo de competição para o Juazeiro. Juazeiro, porque o Crato já está bem na nossa frente. Há 75 anos o Crato já faz competição de ciclismo, olha com os outros olhos. Mas eu fiquei curioso, e você de calça jeans? Sim, foi rapaz, assim mesmo? Foi assim, foi de calça jeans, eu disse, cara, já tô aqui, não vou dar para trás não. Quando os caras, a largada era na antiga Favorita, lá na praça, eu acho que é a Praça da Liberdade, né, hoje. Quando os caras deram a partida, os caras já estavam em Barbalha, eu ainda estava largando. Eu disse, não, mas eu vim para me divertir, eu vou. E fui, tá.
E subia pelo Arajara, chegava no Crato e vinha para Juazeiro. Olha, o percurso era o seguinte, ia por Barbalha, subia pelo Riacho do Meio, chegava no Caldas, saía lá na Vila do Arajara, descia lá pela Farmácia e voltava para o Crato. O cara que não sabia nem o que era competição de calça jeans, e os caras tudo olhando para mim, se abrindo, eu sem entender o que era. Mas quando eu estou no meio da competição, morre, não morre e tal, aquela situação toda. Aí, nessa época, o meu filho mais novo, o Renan, ele fazia faculdade de Educação Física. E esse Kiko Gonçalves, que era o organizador da competição, ele foi pegar alguns estudantes de Educação Física para ser staff. E aí, no meio da competição, aquele celularzinho Nokia preto, né? Eu, plim, 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 toca aí. Pai, o senhor está onde? Aí eu olhei assim, tinha uma placa, Arajara a 10 km. Eu disse, filho, eu estou a 10 km do Arajara. Ele disse, pai, a rocha é que dá para chegar em terceiro. Ah, cara, deu um gás por dentro assim, pá. De calça jeans. Eu cheguei em terceiro, foi meu primeiro troféu. Passei 3 dias deitado em casa, estirado no chão. Mulher, se eu não mexer, pode me enterrar que eu estou morto. Mas foi o primeiro troféu. E aquilo, rapaz... E não foi para ganhar, foi só para competir. Eu fui sem saber, foi. Aí isso aí foi o início de tudo. Aí eu fui tomando gosto e fui me interessando mais. Mas há muito o que se fazer pelo ciclismo aqui de Juazeiro. Eu estive conversando com o secretário que... do meu conhecimento, né? Trabalhou na nossa escola, ele sabe das minhas reivindicações em nome do ciclismo, porque eu me chateio muito quando eu vejo esses programas de esporte, não sei o quê, só fala de futebol, cara, pelo amor de Deus, tal, né? Mas assim, vamos valorizar e tal. Aí ele se comprometeu de esse ano mesmo ainda fazer algumas coisas, tem alguma coisa legal que já foi feita agora, nós participamos do começo desse mês, lá no Parque das Timbaúbas, do lançamento, uma vez por mês, ter o Dia do Ciclista lá, com toda aquela estrutura de Demutran, de cones e tal, para que as famílias girem em torno do parque e entrem no parque também. Leite, mas assim, aí eu fui para competições e tal, fui conhecer o Cariri. Eu quero saber um pouco mais das suas competições, mas só no próximo bloco, porque agora eu quero lhe oferecer mais um café. O negócio é rápido, não dá quanto tempo contar a história, não. Professor, mais água São Geraldo, né? Muito bom. Por favor. Água São Geraldo para melhorar. Quem gosta de bike tem que andar com a garrafa também, né? Com certeza. Vamos tomar um cafezinho? Bora. Tem que andar com a água ali para ir se água e café, Leite, porque o ciclista ele acorda muito cedo. O ciclista é aquele cara que trabalha a semana inteira, de sol a sol, 4 da manhã, no domingo ele já está de pé para ir pedalar. Muito bem. Mais detalhes sobre este assunto no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Lembrando que de segunda a sexta-feira o nosso programa é regionalizado. Você assiste aqui na região do Cariri através da TV Verde Vale, TV Café com Leite, TV Cariri, nas redes sociais. Agora, aos domingos, às 23 horas, o programa Café com Leite é na Rede Meio de Comunicação. Gente, conversando aqui com o professor Francisco Torquato, contando um pouco da sua história, referenciando para que a gente possa tê-lo como exemplo de vida, né, para superar as nossas dificuldades, nossos problemas, cada um nas suas devidas proporções. Isso é muito importante. Professor, um detalhe importante, você falou no bloco anterior, essa questão do bike, né, que eu acho que está muito em voga. E eu te pergunto, eu viajo por aí, sabe? Eu vejo, eu não ando de bike, porque eu não tenho bike, ainda não me adaptei, vamos lá. Mas eu viajo e vejo esses ciclistas, sabe? Nos lugares mais longínquos. Qual foi a maior distância que você já percorreu? Leite, como eu te disse assim no bloco anterior, 2 esportes entraram na minha vida que fizeram uma revolução. Uma delas lá atrás foi o futebol de salão, né? Onde a gente foi goleiro, e depois o ciclismo. Em termos de distância, eu sou aquele cara que sonha de noite, mas de manhã cedo acorda para botar o pé para realizar, né? Não fica só no sonho, não. E um dia eu tive um desejo de conhecer todas as cidades do Cariri, são 33 de bike. Olha só. E aí dei início a esse projeto. Sempre convidava amigos para ir comigo, né?
E começamos por aqui, Crato, Barbalha, Caririaçu, beleza, espertinho. Aí foram ficando só as distantes. Mas conseguimos percorrer todas as cidades do Cariri, são 33, procurando, além de conhecer, eu me preocupo muito em levar alguma mensagem daquilo por onde eu passo. Exemplo, eu vou em Abaiara, aí eu vou pesquisar por que aquele nome. Aí eu descobri que Abaiara é um grande homem, é homenagem a Dom Pedro II e tal, que é um nome indígena. Então nas viagens que eu fazia, eu procurava mostrar um ponto turístico diferente daquele lugar, o nome da cidade, levar uma informação legal. Mas, no geral, a gente já fez 300 quilômetros numa pegada. O lugar mais distante que eu fui foi quando nós saímos de Juazeiro, Nova Olinda, Potengi, Araripe, Campos Sales, Salitre, voltando por Araripina, Bodocó. Voltamos pelo Pernambuco, porque o meu parceiro, ele nunca voltava pelo mesmo caminho. Eu falei aqui, o meu parceiro é um camarada chamado Reinaldo, que foi quem me ajudou a concluir o meu sonho, o meu projeto. Então, com ele, o percurso nunca volta pelo mesmo caminho. Então, nessa pegada que nós fizemos essas cidades, deu mais de 300 e poucos quilômetros. Quantos dias? A gente geralmente pegava um final de semana, né? Pegava a sexta-feira, saía na sexta e chegava no domingo. Geralmente a gente pegava o final de semana. Percorreu em 300 quilômetros? Mais de 300 quilômetros. Mas não foi só essa vez que a gente andou 300 quilômetros, Leite. Teve outra vez que nós fomos para Tarrafas, que ele que já andou o Brasil inteiro até Venezuela e Guiana, para ele o trajeto mais difícil que ele achou na vida hoje foi ir para Tarrafas, próximo a Assaré. Olha um buraco lá dentro. Onde é Tarrafas? Cara, até os caras lá, dessa ladeira não, tu não volta não. Olha o buraco lá embaixo. Então, esse camarada que anda comigo, o Reinaldo, a quem eu mando meu abraço, meu agradecimento, que me ajudou a concluir esse projeto Cidades do Cariri, de bike pelo Cariri. O lugar mais difícil que ele achou foi quando nós fomos a Assaré, Tarrafas, Antonina do Norte. Voltamos por Farias Brito. Leite, a gente se organizava para fazer um trajeto já pegando muitas cidades uma vez só. Desenhado, né? Então, teve muitos lugares que nós fomos que passaram de 300 quilômetros. E isso me orgulha de uma certa forma, uma vez que eu li uma reportagem... Era de dia e de noite? De dia e de noite, porque a gente prefere andar à noite por causa do sol e do trânsito. A gente anda mais à noite. E era uma dificuldade para mim, que eu sou um cara que dorme cedo e acorda cedo. O sono era uma grande dificuldade. Mas à noite, o clima e o trânsito. Diga uma coisa, para você fazer esse percurso, requer tempo, análise, tem todo um estudo, né? Porque, por exemplo, você estudava a cidade... para você ir a algum ponto turístico, fazer uma referência, você tinha que fazer esse percurso e tinha o tempo que tinha que voltar, que tinha as obrigações, né? Com certeza. É como eu te falei, assim, a gente, quando ia, a gente fazia o roteiro, a gente não, eu, né? Porque o projeto era meu, os outros eram só parceiros de companhia. Eu quero ir a tal cidade. Rapaz, eu comprei um mapa do Ceará, fiz um quadro, colei na sala lá de casa e peguei os alfinetezinhos. E cada cidade que eu ia marcando. Então, tá faltando qual? Tá faltando qual? Aí eu ia pesquisar o nome daquela cidade, porque os pontos turísticos. E o dia que a gente ia viajar, para pegar o final de semana. Tinha que ser final de semana por causa do trabalho, né? Sim. Sexta, sábado, domingo. E você ainda voltar no domingo, em condições, na segunda-feira, se levantar para trabalhar. Que quebrado, né? Mas, certo. Leite, olha, eu costumo dizer que minha força vem de dentro. Eu sou um cara muito magro, que se você olhar fisicamente não dá muita coisa, mas vem uma força de dentro que é isso que nos leva aonde você quer. Isso aqui, ó, te bota para frente, para baixo, para cima. Se você dominar, que eu acho que o grande desafio do homem vai ser esse, querer dominar e não vai conseguir. Mas se você conseguir trabalhar a mente, você faz tudo o que quiser, possível, tudo né? É possível. Estou conversando aqui com o professor Francisco Torquato. Eu não vou mais nem falar de professor apenas, mas eu vou falar de esportista, né? Era goleiro e o homem foi a ser agora ciclista. É interessante, né? Professor, então você me disse que quando fazia essas viagens aí de 2, 3 dias, depende muito da distância, né? 300 quilômetros chegava aí a 3 dias mais ou menos, né? Rodando à noite. Sim. Tem um detalhe que me chama a atenção. Como era que ficava a família? Deixava os meninos em casa, 2 filhos, né? Renan e Reinaldo, é? Renato e Renato. Tudo ó. Renato e Renan são filhos. Certo. E Reinaldo é o amigo, companheiro que me ajudou a concluir o projeto de Cidades do Cariri.
Mas aí a pergunta é, como é, eles ficavam em casa com a mamãe? Olha, todos dois já são casados e vivem nas suas casas. Mas se tem uma coisa boa, Leite, em minha casa e em minha família, é assim, desde cedo, a união e a conversa e o apoio. Eu sempre tive o apoio Mas dos filhos, da esposa. Foi, né? Da esposa. Vai com Deus e todo mundo ficava naquela, todo de mundo boa e tudo. Isso é você que está dizendo. Mas é bom ouvir também, é deles. Será que eles dizem a mesma coisa? Eu acredito que sim, porque eles... Não, você não pode opinar uma coisa que você não sabe. Eu acredito, não sei, né? Você acredita, né? Pois eu quero ouvir deles agora. Assim, ó. Fala pessoal, passando aqui para homenagear meu amigo Francisco, um cara do coração gigante, excelente pessoa, um atleta dedicado, empenhado, que mesmo diante das adversidades, das suas limitações, nunca parou, sempre continua aí competindo, participando das competições, em especial de ciclismo. Dizer que você é um cara especial, né? A gente construiu um laço de amizade muito bacana pelo período que a gente trabalhou. Tivemos um contato mais próximo. Hoje nem tanto, mas a amizade, o respeito e a admiração pelo senhor continua. Forte abraço. Opa, Francisco, aqui é o Rafael Silva, repórter de Juazeiro do Norte e Gari da cidade. Quero parabenizar você, fazer essa homenagem, né, ao senhor. Você é uma pessoa boa, humilde, né? Ciclista há muitos anos na cidade de Juazeiro do Norte e quero desejar os parabéns a você, muitos anos de vida, paz, saúde e prosperidade. Que o senhor é uma pessoa de gente boa, famílias boas, uma pessoa ótima, que eu conheço há muito tempo e tenho muito prazer em ser seu amigo. Parabéns, amigo. Francisco Torquato, Rafael Silva. Oi, seu Torquato, passando para agradecer pelo acolhimento de sempre, né? O senhor que nos recebe tão bem na sua casa, né? A gente só tem que agradecer. O Rio ainda é muito pequeno, mas ele pode ter orgulho, né? Do avô trabalhador, inteligente, íntegro, honesto, né? Que o senhor é. Que Deus possa continuar abençoando, né? A sua vida e que possa ter muitos pedais, né? Se Deus quiser, logo logo, Ian vai fazer parte desses pedais. Bora, cuida! Cheiro, vovô! Cheiro, vovô! Vovô Quato, te amo. Eu também te amo, pai. Eu também te amo, vovô Quato. Obrigada por tudo. Beijo. Você é nosso orgulho. Um beijo bem grande aqui do seu filho. E saiba o quanto a gente te ama e o quanto a gente te admira. Esse atleta, essa pessoa, esse vencedor. Obrigado por tudo que me ensina na bike, na vida. Não preciso nem dizer o quanto eu te amo, né? É um exemplo de honestidade e integridade que a gente tem como espelho. Beijo. Te amamos. Beijo. Diga beijo, vô Quato. Beijo, vô Quato. Te amo. Bom, o que falar do meu pai, né? Poderia falar muitas coisas, mas quero dizer gratidão, obrigado por ser o seu meu pai, por ser ter me educado, me criado e hoje estar aqui lhe homenageando pela pessoa que o senhor é, pelo que o senhor representa na nossa família e por esse pai forte, guerreiro e trabalhador. E além de cima de tudo, um ciclista admirável, uma pessoa admirável, que gosta muito de conversar com todos e sempre levando alegria. Pai, um beijo, um abraço, te amo e é isso aí, vamos pra frente, viu? Os netinhos tá vindo aí pra pedalar junto com o senhor. Parado meu esposo, esse ciclista, esse guerreiro, obrigada por ser dedicado, meus filhos, netinho, esposa, obrigada. E continue, Torquato, na pedalada, com esse otimista, essa coragem que você tem, essa garra. E Deus abençoe. Rapaz, olha aí. Pelo amor de Deus, vocês foram demais. Você acha que eu ia deixar você falar de outro assunto? Pelo amor de Deus. Antes de ouvir essas pessoas? Mas para você ver que eu não estou mentindo, eles todos apoiam, né? Assim, tal, que todos sabem que... Primeiro, lá, Leite, eu tive 2 filhos, muita batalha para criar, foi muito sofrido, mas é isso que vale a pena. É isso que vale a pena. Isso você, assim, valeu a pena.
como diz a música, né? Valeu a pena. Quando você olha tudo isso e diz assim, valeu a pena, as noites mal dormidas, o sofrimento, a batalha. Saber que eu criei 2 homens, porque eu tenho orgulho de dizer que criei 2 homens. E é bom você ouvir isso deles, né? Porque você, nesse formato, em mostrar para você uma declaração surpresa, uma declaração assim, cara, de coração. Pesado. O coração não é essas coisas, não. Foi para mexer com o coração. Foi pra... Mas vamos beber uma água. Bora. Gente, então vamos beber uma água aqui rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta só para recuperar aqui as forças e o coração de professor Francisco Torquato. Falei que era rapidinho, foi o tempo aqui do nosso professor Torquato se recuperar, relaxar um pouquinho, se recuperar, a emoção, se deixar controlar pela emoção, beber mais uma água e graças a Deus está tudo maravilhoso. Então eu quero aproveitar esse momento, professor, para lhe parabenizar pela família, pelos amigos, pelas relações, pelo seu projeto de vida aí, enfrentando as dificuldades, porém superando os obstáculos, que eu acho que isso é muito importante. Eu quero te agradecer por esse momento e dizer muito obrigado, sucesso e que Deus lhe abençoe, viu? Leite, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque você saber que valeu a pena ter chegado até aqui. Por tudo que aconteceu, eu só tenho que dizer obrigado, Deus, obrigado a você por essa homenagem. Obrigado a todos. Eu não vou citar nome porque seria injusto, mas todos moram nesse coração velho. Que bom, que bom. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado também a toda a família que participou, aos amigos. Obrigado a Renan, que foi o nosso cúmplice deste fato, né? Que o objetivo era mostrar ao professor Torquato o quanto ele é amado por amigos e familiares, tá? E exemplificando a você que nos acompanha diariamente. Aproveita esse momento também e manda um abraço aqui para Antonieta da Vila Fátima, João Carlos do Muriti lá no Crato, Ana Célia na Vila Planalto no Horto, Jaqueline Matias lá em Barbalha, Geraldinho da Top Massa, sempre acompanhando o nosso programa, Meliana Silva no bairro Franciscanos, Adailton na Vila Carité, meu amigo Dico e sua esposa lá no sítio Correntinha, lá na cidade de Barbalha. Professor Adailton, professor de Sociologia, ficou de vir aqui no programa Café com Leite também. Obrigado pela audiência. Mandar um abraço também para a dona Tica, lá no Caldas, e sua esposa, seu Chiquinho. Muito obrigado aí pela audiência. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembre-se, estamos sempre aqui trazendo novidades e informações para você. Nós vamos ficando por aqui. Fique com a programação da TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri. Nós temos sempre novidades para você. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.